Você que está procurando um bom smartphone, que tenha um bom preço e traga boas tecnologias, traga coisas bem atuais, nesse vídeo eu vou te contar 3 motivos do porquê vale a pena investir o seu dinheiro nesse carinha aqui, ó, o Galaxy A54 da Samsung. E você que está procurando cupom de desconto e cashback? Bom, a procura chegou ao fim. Vai direto no Cuponomia. Só para você ter uma ideia, em 2019, na temporada de Natal, foram mais de 40 milhões de cupons utilizados, mais de 1 milhão de cashback e um total de mais de 25 milhões de reais economizados. O Cuponomia hoje conta com mais de 2.000 lojas parceiras, então acessa pelo link que eu tô deixando na descrição para conferir. E olha, acessando pelo meu link, você economiza e ainda dá uma ajuda aqui pro canal. Então, pensou em cashback e cupom de desconto? Nem perde tempo e vai direto pro Cuponomia. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês o porquê vale a pena são as câmeras empregadas no Galaxy A54. Porém, nada vale ter câmeras boas se o preço for muito grande. Ou melhor, valer até vale, mas um dos destaques sendo a câmera e o restante das tecnologias que eu ainda vou comentar está atrelado ao seu preço. Esse carinha aqui, o Galaxy A54, foi lançado pela Samsung no mês de março, no início do mês de março, aqui no Brasil. E no lançamento, ele estava custando em torno de R$ 2.600, o que aí eu diria que não valeria tanto a pena assim. Porém, o tempo foi passando, o preço foi caindo e hoje você já consegue encontrá-lo por um valor em torno de R$ 1.800. E ó, aí sim ele começa a valer muito, mas muito a pena. Mas vamos começar aí com o primeiro item que eu falei, que são as câmeras, agora que você já sabe do valor dele. Bom, e aqui de cara você já nota que na parte de trás nós temos 3 câmeras e 3 boas câmeras, começando com a câmera principal dele, que é de 50 megapixels com abertura de f1.8. Outra câmera que ele traz é uma ultra wide, essa de 12 megapixels com abertura de f2.2, que consegue ter uma abertura de até 120 graus. Então ele consegue captar uma área bem interessante aqui utilizando a câmera ultra wide. E a terceira, que é uma câmera zoom de 2x, então um zoom óptico de 2 vezes com abertura de f2.4. Então, em questão de especificação, as câmeras são muito boas e as fotos tiradas com ele acompanham. Em questão de design das câmeras, tá bem bonitão. Ele lembra muito, na verdade, o S23, que é o lançamento também aí já topo de linha, sendo que o Galaxy A54 pode ser considerado um smartphone intermediário ali já com pé nos topos de linha, mas ainda assim um intermediário, ou podemos dizer que é um intermediário premium. Aqui a gente tem o acesso da câmera e aqui nós temos os modos aí do que o smartphone traz. Então nós temos aqui a foto, no qual tem uma vez, que aí é a câmera principal normal. Nós temos o zoom aqui de 2 vezes e o modo ultra wide, sendo que aqui nós também temos alguns outros recursos que possibilitam inclusive foto macro. Mas a gente chega lá. E além então aqui desses modos de foto, nós ainda temos aqui as opções para vídeo, com possibilidade inclusive de ativar aqui o estabilizador de imagem. Ele consegue fazer gravações a 4K 30 fps, é o máximo, ele não faz 4K 60. Então aqui na câmera, por exemplo, se a gente acessa aqui, eu tenho aqui as funções, né, HD, então você vê aqui que ele vai até 30 UHD, que é o 4K. Aqui na Ultra Wide, ele também filma, tá, em 4K. Ele não faz Full HD 60, mas ele consegue fazer aqui 4K a 30. Deixa eu voltar aqui. Nós temos na câmera zoom Ultra HD 30 e aí sim, Full HD 60. No mais aqui então, nós temos a câmera frontal, que também traz alguns modos de gravação aqui até Ultra HD 4K a 30 fps. Esses são os modos de gravação dele. E enquanto isso eu tô rolando aí na tela alguns vídeos também que eu capturei, tá? Com ele. O que a gente tem mais aqui? Aqui nós temos outras opções para a área da câmera. Então, nós temos o modo
profissional, no qual nós conseguimos mexer aí na questão do ISO do aparelho, que vai até 3200 de ISO. Você consegue configurar também aqui a velocidade do obturador, tem a questão do autofoco e você consegue mexer também no balanço de branco. Então você tem algumas opções aqui bem interessantes. Aqui para o modo vídeo a gente também tem então o modo profissional, no qual a gente também consegue mexer com ISO, que também vai até 1200, a velocidade do obturador, foco e balanço de branco. Fora isso, nós temos aqui as opções de single take, nós temos o modo noturno, que para mim, em questão de modo noturno, a Samsung é a empresa que faz o melhor. As fotos, o pós-processamento que ela faz na questão das fotos em modo noturno, reduz bastante o ruído, consegue manter até que bem a questão da textura das fotos, enfim. A questão de modo noturno aqui é muito boa. E na Samsung, de forma geral, esse modo é o melhor, ao menos na minha opinião. Fora isso, nós temos também aqui o modo para fotografar comida, no qual aí ele vai dar um grande destaque, vai dar uma saturação maior nas cores. Tem o modo de foto panorâmica, no qual eu consigo aqui, ó, por exemplo, eu tiro uma foto aqui, vou girando e o smartphone vai capturando as imagens, ó. Vou girar aqui tudo para ver, ó. Beleza, aqui eu acho que já foi. E aqui eu tenho o resultado. É óbvio que aqui eu tô sem muito espaço para fazer esse giro, né? Mas aqui vocês conseguem perceber, né? Então, ele foi fazendo todo o giro aqui no estúdio, nesse modo de foto panorâmica. Então, se vocês estiverem em um lugar aberto, pode trazer um resultado bem interessante aí para sua imagem. E aqui é a câmera dele, com áudio capturado pelo próprio smartphone. Aqui eu tô gravando em 4K a 30. Esse modelo aqui da Samsung, o máximo que ele grava em FPS, no caso em 4K, é 30. 60 FPS, é HD e Full HD. Mas a qualidade dele é muito boa, hein? No claro, então, sensacional. Na Ultra Wide e aqui no Zoom Óptico às vezes. Você vai ter essa qualidade aqui, ó. Sendo que para essas alterações aqui também, no modo de estabilidade, não dá para fazer. Você grava só na principal mesmo. Ó, e aqui eu tô correndo um pouco com o modo de estabilização do smartphone. Olhando aqui me parece muito bom. Fica bem interessante, ele segura bem até. Já a câmera frontal dele, ela grava também em 4K, tem uma boa qualidade, principalmente aí na luz, como vocês estão vendo, mas ela não tem estabilização. Já a traseira, a coisa é diferente, né? Aí você tem a estabilização, então, ó, de boa, para filmar, usar ela como câmera para filmar você em alguma atividade, aí vai bem, a estabilização dele realmente é muito boa. Outro modo que eu gostei bastante é o modo macro dele. Deixa eu fazer um teste aqui para vocês verem, ó. Ele pede aqui para chegar a 3 centímetros a 5 centímetros, né, de distância. Óbvio que aqui, esse objeto aqui não vai trazer uma textura tão legal, mas eu tenho outras imagens que eu tô rolando aí. Aqui é mais para vocês conseguirem ver os modos, tá? Mas ainda assim, ó, você consegue chegar bem próximo mesmo e pegar bastante detalhe. Até peguei um outro item aqui pra gente fazer um teste, acho que fica melhor. Você vê aqui, ó, que chegando bem próximo, ele consegue pegar bastante detalhe, ó. Fica bem interessante. E olhando aqui, ó, você vê que ele pega bastante textura. Isso aqui é meio que um material de tecido, enfim. E ele consegue capturar bem aí a questão dos pelinhos do material. Fica bem legal. E aí ele já traz os modos para vídeo, que aí nós temos o modo Super Slow Motion, o modo câmera lenta e o Time Lapse. O Super Slow Motion, para você ter uma ideia, ele chega a 240 FPS.
Então é bastante coisa. E eu fiz algumas imagens para vocês verem o resultado e realmente fica muito bom. Nós temos o câmera lenta, que também faz o slow motion, mas aí não a 240 fps, e o time lapse. Eu tô rolando tudo aí para vocês verem como fica o resultado. Inclusive, ó, o super slow motion eu não consigo ativar na câmera frontal, só na traseira. Porém, o modo de slow motion, que aí sim é o câmera lenta, aí eu consigo aqui, ó, fazer alteração. Aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, só para vocês verem o slow motion dele, ó. Vamos ver aqui como ficou. Beleza, ó. Aqui é com a câmera frontal e ainda assim, ó, o resultado fica bem interessante com ele. E por último, então, aqui o time lapse, como eu falei. Esse modo é aquele modo que você deixa gravando por muito tempo e ele vai fazendo bem devagar a captura. Então, por exemplo, aqui eu gravei um vídeo de uns 3 minutos que deu em torno de uns 12 segundos de imagem. Fica um resultado bem legal. E inclusive, ó, o time lapse tem algumas configurações aqui também, ó, que eu posso deixar por tempo indeterminado, 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos, enfim. E ele faz gravação nas duas câmeras, então dá para fazer o time lapse na câmera traseira aqui e na câmera frontal. Outro ponto ainda sobre câmera é que, para muitas pessoas, ao comprar um smartphone, você está pensando em economizar e às vezes você quer até mesmo usá-lo para substituir, por exemplo, a câmera principal de uma criação de conteúdo. E ó, para você que tá nessa dúvida, eu vou fazer agora um teste aqui. Claro que eu tô com iluminação, mas dá para comparar com essa câmera aqui que eu tô utilizando, que é uma Sony, e aqui a câmera do Galaxy. Vamos ver se dá muita diferença. Bom, e aqui é o resultado, gravando aqui com a câmera traseira do smartphone. Tá no modo automático, nem fiz configuração, mas aí dá para você ter uma noção da qualidade que você vai ter da captura de vídeo, caso você queira utilizá-lo para a captura de vídeo em um ambiente assim, fechado, com iluminação controlada, que nem essas que eu tenho aqui, para a criação de conteúdo. Óbvio que a qualidade, ela nunca vai se igualar a uma câmera que é focada para vídeo, até porque tem a questão do tamanho do sensor e outras questões, mas a qualidade dele é muito boa. E para mim, tranquilamente, segura assim um tipo de gravação nesse estilo. E até mesmo, ó, na câmera frontal, ele segura muito bem, ele manda muito bem para esse tipo aqui de utilização. Bom, passado esse ponto, que são as câmeras dele, que pra mim são sensacionais, nós temos o segundo ponto, que é a tela, a qualidade da tela que nós temos aqui. Se liga aí, a tela desse carinha aqui é uma tela do tipo AMOLED, que garante ótimas cores, um nível de preto absurdo e um contraste muito bom. E só para você ter uma ideia, as cores aqui geradas nessa tela reproduzem até 16 milhões de cores, então a qualidade aqui realmente é muito boa. Outro ponto é que a resolução dele é uma resolução Full HD Plus. Ela tem aí a resolução de Full HD, né, que seria 1920 por 1080, no qual a base, que é o que determina, então 1080, só que ela é um pouco maior aqui, que dá uns 2000 e poucos pixels, então ele tem essa proporção mais alongada aqui quando você está com o smartphone nessa posição aqui lateral. Ainda traz 403 ppi, trazendo uma boa densidade de pixel, e a tela dele aqui é de 120 Hz, sendo que ela tem dois modos. Ela tem aqui o modo padrão, no qual o próprio smartphone já diz que a bateria vai ser ajustada automaticamente. Normalmente, nesse modo aqui, nessa taxa de atualização, a bateria dura um pouco mais. Ou o modo adaptável, no qual aí ele vai fazer um ajuste automático. Quando necessário, ele vai aumentar a questão do FPS, dos hertz da tela, e quando não, ele vai baixar. E aqui nós temos um exemplo bem fácil de entender. Quando a gente está com o modo adaptável, a fluidez da tela, essa passagem aqui que a gente tem, é muito maior. Na câmera, vocês não vão conseguir perceber, porque a imagem que eu estou capturando aqui não é 120 Hz,
não é de 120 FPS. Porém, aqui fica muito mais suave quando você faz esse movimento aqui, ó, de tela, quando tá no adaptável, se a gente comparar com o modo padrão. E ó, antes de seguir pro próximo motivo, como o forte do canal aqui são TVs, eu resolvi ajudar você mais ainda com conteúdos para você assistir aí na sua nova TV. E essas indicações de filmes, séries e aplicativos, inclusive, estão no meu canal dedicados a filmes e séries, o Envolto Filmes e Séries. Então, se você gosta do meu trabalho aqui no Envoltotech, dá uma chance lá também. Vai lá, assiste o conteúdo e se curtir, se inscreva lá também. O link de acesso tá na descrição do vídeo. Agora sim, bora pro próximo. E o terceiro ponto, o terceiro motivo do porquê o Galaxy A54 vale muito a pena são as tecnologias empregadas nele. Esse carinha aqui tem muita coisa. Para começar, ele traz a tecnologia 5G, que é a tecnologia mais rápida que nós temos hoje de conexão via operadora. E aqui ele já tem isso. Então ele é muito atual nesse sentido. Fora isso, ele traz duas configurações de memória interna, 128 GB ou 256 GB, que é o caso dessa unidade aqui que eu estou testando, que pode ainda ser expandido com um cartão externo para mais 1 TB de armazenamento. Então memória aqui praticamente infinita. Traz 8 GB de memória RAM, o que vai muito bem em games, e unindo isso, a questão da memória RAM para games com a tela, que é de 120 Hz, você vai ter uma experiência muito boa. Aqui nos testes eu joguei dois games, o Call of Duty Mobile e o Genshin Impact. O Call of Duty Mobile rodou muito, mas muito bem. O Genshin Impact rodou muito bem também, porém ele não rodou no máximo, mas rodou bem. E, inclusive o smartphone não chega a esquentar tanto assim não. Ele esquenta? Esquenta, mas não foge muito do que nós vemos nos concorrentes aí. Traz a possibilidade de 2 chips de operadora, traz o sistema de NFC, que é aquela tecnologia que, por exemplo, para pagar uma conta em algum local no qual você não quer utilizar o cartão, você consegue utilizar o cartão virtual nele e para pagar é só encostar na maquininha. Você nem do cartão vai precisar mais, apenas do seu smartphone. Fora a bateria dele, que é de 5.000 mAh e que no dia a dia, ao menos nos meus testes, ela dura tranquilamente o dia inteiro. No final da noite sempre precisa fazer uma recarga aí pro próximo dia, mas ela aguenta o dia inteiro. E eu tô mexendo no smartphone a todo momento. Então, em questão de bateria, deve durar aí tranquilamente para a grande maioria das pessoas. Como eu disse no início, esse carinha aqui foi lançado por um valor no qual, se a gente avaliar a questão das tecnologias dele, eu não diria que valeria tanto a pena assim. Porém, como teve essa queda de preço, hoje eu posso dizer seguramente que, com tudo que ele traz, pelo preço que ele custa, ele tá valendo muito a pena. Mas agora eu quero saber de você. Você aí já teve experiência com esse modelo, o A54, ou algum modelo anterior, como o A53, por exemplo? Deixa aqui nos comentários. E você que tá de olho nele, o que achou desses 3 pontos? Acha que ele vale a pena? E as câmeras dele, que pra mim são o maior destaque, o que você achou? Curtiu? Deixa aqui nos comentários também. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!